Olá! Na aula de hoje a gente vai utilizar o nosso livro de Gêneros, Leitura e Análise. Nós vamos abrir na página 26, que é onde inicia o texto que nós vamos estudar, que é um trecho da obra Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, tá? Primeiramente, vocês vão dar uma pausa no vídeo para fazer a leitura. Então, vai lá. Certo. Depois da leitura feita, nós vamos fazer uma breve explicação sobre o texto introdutório, que traz um pouco sobre o cenário da obra, né? E explicar um pouco também, brevemente, porque depois eu vou colocar um vídeo do próprio autor, do Ariano Suassuna, falando sobre o Auto da Compadecida, tá? E após o texto do Ariano Suassuna, a gente volta para falar sobre a atividade extra que eu tenho para vocês, tá bom? Então, primeira coisa importante a sabermos é que essa peça, ela foi baseada na cultura popular nordestina, nas histórias, nos romances. Então, o que a gente vai ver nesta obra não é tão novo para nós nordestinos. É um pouco de uma história ou de outra que nós já conhecemos, que nós já assistimos ou lemos, tá? Então, a cultura popular nordestina, ela vai ser muito presente na obra Auto da Compadecida. Eu vou ler o texto introdutório, fazer uma breve explicação. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel, como se tratasse de uma tropa de saltimbancos, correndo com gestos largos, exibindo-se ao público. Se houver algum ator que saiba caminhar sobre as mãos, deverá entrar assim. Outro trará uma corneta, na qual dará um alegre toque, anunciando a entrada do grupo. Há de ser uma entrada festiva, na qual as mulheres dão grandes voltas e os atores agradecerão os aplausos, erguendo os braços como no circo. A atriz que for desempenhar o papel de Nossa Senhora deve vir sem caracterização, para deixar bem claro que no momento é somente atriz. Imediatamente, após o toque de clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Então é um texto introdutório da obra que traz indicações importantes como deve se dar a encenação, porque essa é uma característica do gênero peça teatral, nós já estudamos, né, a questão das rubricas, das indicações, tá? E aí o palhaço, grande voz, Auto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade, toques de clarim. Então o texto ele se inicia desta maneira. Vocês vão ler mais uma vez, né? Só para poder fixar um pouco essa imagem que o autor nos traz. Após a leitura, vocês vão assistir ao vídeo do Ariano Suassuna falando sobre o Auto da Compadecida. Tá bom? A estreia do Auto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Foi. Porque, pelo seguinte, veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957. No dia 22, eu viajei para o Rio, porque o Auto da Compadecida, o espetáculo daqui estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira, e era um festival nacional. Cada estado mandou um representante, e o nosso foi. Foi no Teatro Dulcina, lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada. No dia 23, a peça foi vaiada. No dia 24, a peça foi vaiada. No dia 25 era eu. Aí eu entrei apavorado no teatro. Eu digo, agora chegar eu aqui com essa peça, com o Padre Cício, cachorro enterrado em latim. Minha Nossa Senhora, pois bem, eu vou lhe dizer, correndo o risco de desmentir que não sou vaidoso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia.
inclusive porque a maior parte da plateia era interessada em torcer contra, porque eram participantes. Das outras festas? Sim, mas o povo, tinha um camarada Junimim que não se contentava em aplaudir não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela não. Logo no primeiro ato, quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os julgadores, correram para mim e disseram: como é que vai ser a da agora? A gente, porque termina a primeira parte, morre todo mundo, né? Todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram: nós estamos apavorados, como é que você... Daí do terceiro ato, aí eu disse para eles: olha, eu assumo a responsabilidade. Eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora eu assumo a responsabilidade. Pois bem, aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa, é porque eles não podiam nem se pronunciar, porque eles eram os julgadores, eram os críticos de teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, que cada grupo apresentava uma noite, eles então fizeram um pré-julgamento, que chegaram com um abaixo-assinado pedindo a Dulcina que, acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana o Auto da Compadecida. E que realmente, aí ganhou a medalha. Pronto, agora ganhou a medalha, mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou. Eu tive a surpresa, quando eu estava escrevendo o Auto da Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Fui visitado, ele chegou e disse: eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu digo: estou. Ele disse: e como é? Eu digo: não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro chamado O Enterro do Cachorro, o segundo, O Cavalo que Defecava Dinheiro, e o terceiro, O Castigo da Soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse: e a ação se passa onde? Eu disse: no sertão da Paraíba. Ele disse: tem seca? Eu disse: tem. Tem cangaceiro? Eu disse: tem. Ele disse: rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Eu disse: tá azar mesmo, né? Ele não, se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse: pois e disse: como é o nome dos personagens principais? Eu disse: Chicó e João Grilo. Ele disse: e como é que vão traduzir isso? Eu disse: eu sei lá, rapaz. Não é. Eu digo: olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país, para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse: pois eu só coloco o nome. Ele era dramaturgo também. Eu só coloco o nome nos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque pode ser, na França pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz, com essa preocupação, nunca ligaram para ele, nunca lhe traduziram. Ele podia ter botado o nome que ele quisesse, que ele não traduziu de jeito nenhum. E não é que traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Eu acho essa. Cada grupo apresentava uma noite. Eles então fizeram um pré-julgamento, que chegaram com um abaixo-assinado pedindo a Dulcina que, acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana o Auto da Compadecida. Que realmente, aí ganhou a medalha. Pronto, agora ganhou a medalha, mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou. Eu tive a surpresa, quando eu estava escrevendo o Auto da Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Fui visitado, ele chegou e disse: eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu digo: estou.
Ele disse, e como é? Eu digo, não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro chamado O Enterro do Cachorro. O segundo, O Cavalo que Defecava Dinheiro. E o terceiro, O Castigo da Soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação se passa onde? Eu disse, no sertão da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Eu disse, tá azar meu, né? Ele não, se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse, pois e disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é? Eu digo, olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país e para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu povo. Ele disse, pois eu só coloco o nome, ele era dramaturgo também. Eu só coloco o nome dos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque pode ser, na França pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz, com essa preocupação, nunca ligaram para ele, nunca lhe traduziram. Ele podia ter botado o nome que ele quisesse, que ele não traduziu de jeito nenhum. E não é que traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Eu acho essa. Agora que vocês já assistiram ao autor falando, que interessante esse vídeo, né? É um aprendizado muito grande. Depois que vocês ouviram, eu vou passar a atividade de casa, tá bom? Atividade que vocês vão fazer. Primeiro, na página 29, sobre o texto, sobre o trecho que vocês leram. Vocês vão realizar a atividade da página 29. E também a atividade extra, que é assistir ao filme Auto da Compadecida. Só assistir? Claro que não, né? Após vocês assistirem, refletirem sobre a obra, encontrarem os traços que o autor falou, né? Que nós já estudamos também sobre o gênero peça teatral. Vocês vão fazer um breve resumo sobre o filme, com as suas impressões, o que vocês acharam. Eu não quero um texto copiado de internet, não. São as suas impressões. Você pode, inclusive, utilizar a primeira pessoa, eu, no seu texto, tá bom? Então, são 2 atividades, da página 29 e depois um resumo sobre o filme Auto da Compadecida. Aproveita para assistir com a família, que é um filme muito divertido, tá bom? Beijo, até a próxima.